Cheguei ao vivo aqui para mais um cast arretado. Hoje especial recebendo um amigo da casa que já trouxe presente, se já é bom conversar com ele. Porque eu aprendo, eu admiro e honrado ele ter o tempo dele gasto comigo aqui e com a gente do cast arretado. Trouxe presente pra gente aqui, que a gente conversou no último episódio. Falamos um pouquinho sobre esse livro aqui dele, Amor, Meu Grande Desamor. E esse aqui que foi um tema de um dos nossos episódios, Mentes Sombrias, Vampiros Sociais Batem a Sua Porta. Professor Valdinei Gouveia. Professor, mais uma vez, boa noite. Satisfação tê-lo aqui, viu? O senhor já é da casa, viu, professor? Oh, coisa boa. Como é que estão as coisas? O senhor está bem? Como é que está a saúde aí? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Na rotina de sempre, cuidando do papai, Mesma coisa, aula. cuidando do pai, dando aula, orientando meus jovens do mestrado, do doutorado, da graduação e toda a turma, e trabalhando, seguindo trabalhando, publicando, escrevendo, pesquisando, fazendo a rotina. Conhece alguém que gosta do tema falando sobre mentes sombrias, manipuladoras, sobre casos como, por exemplo, agora aquela senhora falando lá que se apaixonou. Dona Raimunda. Dona Raimunda, do sovaco do camarada. Exatamente. Que gosta desse tipo de coisa. Que gostasse, né, Breno, desse tema aí. Pois é, conhece gente que gosta disso aí, manda esse episódio. Conhece gente que não gosta também, manda também para que todo mundo assista. Compartilha esse episódio agora no grupo da família, no grupo da igreja, da pelada, de tudo que for da universidade, tudo que for lugar. Professor, vamos abrir logo falando desse tema. Que coisa louca aquilo dali, professor. A internet meio que pirou nesse tema, doutor, da Dona Raimunda. A Dona Raimunda é fantástica. Ela, com toda a sua sinceridade, ela diz que sempre teve dificuldade para gostar e nunca gostava de ninguém, até conhecer um jovem de nome Arthur, que a enfeitiçou. E como fez, passou a mão nas axilas e passou no nariz dela. A partir daí ela se apaixonou perdidamente e tudo que o Arthur queria ela fazia por ele, porque ele fez o encanto. Ela disse que nunca tinha visto nada parecido, buscou inclusive conversar com pessoas mais experientes e disseram, olha, o segredo, por que você ficou apaixonada, foi porque ele fez essa magia, esse encanto. Passou a mão nas axilas e passou no seu nariz, então você ficou apaixonadíssima por ele. Essa mania, olha, eu vou lhe contar, se alguns amigos meus fizerem isso aí, a minha vai cair do outro lado, viu? É danado. O que se traduz esse fenômeno, professor? Na verdade, as pessoas tentam encontrar uma explicação para o que aparentemente não há explicação. Então, por exemplo, Dona Raimunda, que se achava até então uma pessoa intransponível, de repente se pega numa situação de que está perdidamente apaixonada por uma pessoa. Como explicar que isso tenha acontecido? Então, ela busca um fenômeno muito simples, que é passar a mão nas axilas e passar no nariz dela, mas não tem nada a ver. Então, quando a gente começa a entender o enredo, o que aconteceu com Dona Raimunda, não foi outra coisa que manipulações que o Arthur fez para conquistar Dona Raimunda. Então, inicialmente, o Arthur chegou e foi chegando com Dona Raimunda, tentando agradá-la, tentando mostrar que ela era especial. Provavelmente ninguém nunca tenha feito o que o Arthur fez, de paparicá-la, de cuidá-la. Só para você ter ideia, Dona Raimunda conta com muito entusiasmo que Arthur chegava na casa dela e deitava no colo dela como se fosse seu filho, e ela o tratava muito bem. Fazia vitamina, ele dizia que a amava porque nunca tinha encontrado uma pessoa como ela. Essa é a fase do encantamento típica de pessoas narcisistas. E Dona Raimunda foi vítima desse indivíduo que, quando a tinha nas mãos, simplesmente explorou até onde deu, quando não queria mais, descartou, como costumam fazer todos os narcisistas. Primeiro é uma fase de encantamento, de conquista, de bombardeio do amor, Sim. Até ter essa pessoa na mão. Quando tem a pessoa na mão e explora tudo que pode, e quando eu digo explora tudo, é dinheiro, é afeto, é consideração, é prestígio, é comodidade, favores, explorou, depois abandona quando ela não serve mais aos seus propósitos. Ela sente alguma coisa por essa pessoa, ela a amava e deixou de amar? Nunca amou Dona Raimunda. Então, Dona Raimunda, infelizmente, pelo Arthur, ela não foi amada. Podia até ter sido amada por outras pessoas. Por Arthur, jamais foi amada, porque narcisista não ama absolutamente ninguém, embora ele deixe a sensação e a impressão de que ama aquela pessoa, a sua vítima de plantão. Então, o narcisista, por natureza, ele é manipulador para que Sempre. o outro atenda 100% dos seus desejos. Sempre. E o maior desejo do narcisista, ele tem um ego inflado um pouco para compensar a sua autoestima baixa,
porque ele sabe que não é tudo aquilo que ele propaga ser. Então é uma característica do narcisista, essa autoestima baixa? É um traço do narcisista, é um elemento, um atributo fundamental do narcisista ter essa autoestima baixa, porém um ego muito inflado, uma autoimagem muito inflada. Então ele quer aparentar ser grandioso, ser especial, e aí ele busca pessoas que referendem isso, pessoas que apoiem essa visão dele e que estejam dizendo ao todo tempo, poxa, que lindo você é, que maravilhoso, mas eles são pessoas que você não chega efetivamente à verdade, à essência dessa pessoa. Senão você lida a todo instante com um personagem. É um personagem que está em sua vida e você tentando entender e tentando acreditar naquela realidade que se apresenta, mas jamais foi uma realidade. Ele jamais amou, ele jamais, tudo não passou de uma encenação. Então, narcisista nenhum ama, narcisista nenhum, você deve acreditar no que ele diz, porque o papel dele é exatamente esse, te conquistar. E aí, depois que te conquista, ele começa uma outra fase que é tentar te descartar e tentar te desprezar, humilhar. E nessa humilhação, você oscila entre o ser amada por um lado e por outro lado desprezado. E você fica naquela situação, numa montanha-russa emocional, você diz, o que está acontecendo? E você imagina o seguinte, será que eu voltei ainda àquele momento do passado quando ele me amava? Não, ele nunca te amou, ele nunca amou. A única coisa que ele fez foi a conquistar. E isso eles são perfeitos em conquistar, porque encenam, conseguem transparecer o que não são, conseguem mostrar o amor que jamais tiveram por qualquer pessoa. Então, declarações de amor, presentes, mimos, viagens, coisas absurdas eles fazem para que você caia na teia. Uma vez que você caiu, dificilmente você sai. E aí, uma pessoa me perguntou, professor... Aí um parêntese, professor. Pois não. Isso também não quer dizer que pessoas apaixonadas que façam esses tipos de declarações amorosas Sim. e tal, são por natureza narcisistas. Claro que não, a gente precisa separar. Faz com que pretensão? O narcisista faz com a pretensão, que é poder manipular você. Então, a pessoa apaixonada, ela jamais, não só ela não quer manipular, senão que ela quer o seu melhor, quer o seu bem. Não existe essa de a pessoa amar você e uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não há espaço para isso. Pessoas narcisistas, por outro lado, elas são frias. Por exemplo, a pessoa companheira ali sempre apoiou, sempre ajudou para que esse narcisista crescesse, evoluísse. Quando eu digo esse, não significa homem. Pode ser narcisista homem, pode ser narcisista mulher. Há indiferença em relação a gênero, tá certo? Mas vamos imaginar que a pessoa deu todo o suporte para que ela estudasse, para que ela se empregasse, fizesse um concurso e tudo mais. No momento em que ela está numa situação de comodidade, é fácil que ela descarte outra pessoa, mas descarte sem qualquer remorso, sem sentir qualquer culpa. Por quê? Porque ela queria usar. Então, ela estará ao seu lado enquanto você for útil. Você não é mais útil, te descarta. E às vezes acontece naquele pior momento, quando você está mais baqueada, quando você está para baixo, quando você está endividada, dívidas que ele constituiu, ele te abandona. Então, ele dá as costas para você e vai em busca de uma nova vítima. Então, todo momento o narcisista ele precisa de alguém que o dê os suprimentos necessários, suprimentos narcisistas. E o que significam esses suprimentos? Prestígio, poder, dinheiro, fama, favores. É poder estar em casa deitado e você estar na cozinha fazendo a comida dele para que depois ele coma e sequer agradeça qualquer esforço que você fez. É você poder lavar a roupa dele, trabalhar, ajeitá-lo todo e ele não agradecer. Narcisista não agradece, não reconhece, não ama, ele não sente qualquer afeto genuinamente humano. E às vezes as pessoas dizem, mas professor, eu vou deixá-lo envergonhado. Não vai envergonhar, narcisista não sente vergonha, narcisista não sente constrangimento. Ele não sente culpa, ele não sente remorso, ele não sente empatia, ele não sente amor. Por isso que a gente diz que ele não tem qualquer sentimento genuinamente humano. E humano a gente fala em termos de relação que as pessoas estabelecem. Ele é um planejador? Ele é uma pessoa... Ele age impulsivamente? Não age impulsivamente. Tudo não passa de um ciclo orquestrado, muito bem planejado, de como se aproximar daquela pessoa e como obter vantagens dela. Sendo que, alcançadas as vantagens, ele descarta essa pessoa. Então, professor, qual é a chance de um narcisista não descartar a sua vítima? Se ela seguir em alta, provendo, mantendo, dando tudo o que ele precisa para que se sinta grandioso, especial. Não obstante, mesmo que ele esteja ao lado, ele não está com você. Ele não está por você.
ele está por sua utilidade. Então, sempre o que foca o narcisista é na utilidade que as pessoas têm. Ele usa todas as pessoas no entorno e gosta de apresentar uma imagem fantástica para as pessoas de fora. Por quê? Porque as de dentro estão lidando com ele, sabem efetivamente quem ele é. Mas as pessoas de fora não. É comum, por exemplo, quando se vive com uma pessoa narcisista, que as pessoas que olham de fora dizem: poxa, mas você tem um relacionamento muito lindo, perfeito, essa pessoa te ama. A gente vê as declarações dela. Então, em público, ela guarda a melhor imagem possível. Em privado, a vida é um inferno com a pessoa narcisista, porque em momento algum ela te agradece, ela reconhece, ela te apoia, todo o contrário, ela te suga, ela puxa tudo que você tem. Imaginando que uma relação afetiva ela tem que ser uma troca, onde os dois ganhem, mas também os dois percam, né? Então, é praticamente impossível conviver com uma pessoa narcisista. É impossível que você tenha uma relação de paz com o narcisista. Ela pode até demorar. E se demora, não é pelo narcisista, é por você que fez todo o esforço. Há pessoas que ficam anos, décadas com o narcisista e suportando, inclusive acreditando numa conversa que o narcisista tem, que é: eu vou mudar, eu vou mudar. Jamais vou mudar. Por que não muda? Primeiro, porque se reconhecem perfeitos. Por que eu vou mudar se eu sou perfeito? E, por outro lado, não vai mudar porque aquela situação beneficia. Então, mudar para quê? Se eu tenho todas as vantagens. Só que quando a outra pessoa vai embora, ela suga de volta, ela puxa de volta para o relacionamento, porque ele é útil. Então, outro dia me perguntaram: professor, e ele ama os filhos, não ama ninguém, não ama filho, não ama pais, não ama esposa, não ama namorada, não ama absolutamente ninguém. Todas as pessoas em volta são objetos para satisfação do seu prazer, para satisfação do seu desejo de uma autoimagem grandiosa, inflada. Ele se acha mais importante do que qualquer pessoa. Ninguém, segundo ele, é mais inteligente do que ele, é mais esperto, é mais bonito, é mais famoso, é mais tudo. Ele se acha efetivamente a pessoa mais espetacular do mundo. Embora, no fundo, ele saiba que não é exatamente assim, mas ele quer demonstrar. Então, quer aparecer o tempo todo. Ele vive um teatro, é uma encenação o tempo todo. Adora, por exemplo, imagina, tem uma pessoa estacionada ali, um carro de luxo. Ele não tem nada a ver nem com essa pessoa, nem com esse carro, mas é fácil que ele se aproxime, tire uma foto e fale alguma coisa em relação, como se fosse dele. Ele quer demonstrar o que não tem. Isso é muito comum em narcisista. Um ponto mais complexo. Uma pessoa, ela se molda, se transforma, se torna narcisista, ou uma pessoa narcisista e isso desabrocha nela? Veja, os estudos, eles predominantemente apontam para um começo do narcisismo na infância. São cuidados excessivos por vezes e, por outro lado, uma abordagem que fala sobre maltratos infantis. E isso faz com que a pessoa, no caso a criança, ela se encapsule, ela se desconecte do mundo e pense nela como a prioridade no mundo. E as demais pessoas não importam. Então, há duas perspectivas sobre isso, mas as duas falam sobre uma relação que se estabelece na infância, com uma explicação mais forte para o narcisismo. Há estudos também que falam sobre um componente genético, mas é muito pequeno esse componente. Entende? Então, não se leva tão em sério esse elemento genético, senão uma criação, uma forma de lidar com a criança na primeira infância e que isso vai desencadear no narcisismo. Imagina você, aquela criança que nasce e os pais estão o tempo todo, é linda, é maravilhosa, você vai visitar, lave as mãos com álcool, coloque uma máscara, faça isso. Como assim? A criança vai colocar os pés no chão, não coloca os pés no chão, menina é para estar no meio da rua, correndo e tudo. Exato. Mas é aquela pessoa criada numa redoma, que se acha e é criada como sendo especial, mas muito especial. Então, elas criam essa concepção de que são efetivamente pessoas mais importantes do que quaisquer outras, são especiais, são grandiosas, são merecedoras de todos os sacrifícios e que as demais só estão ali para servi-la. Você imagina que a gente vê, assim, desde a adolescência e tal, quando o senhor fala desses traços do narcisista, que é comum ver, né? E eu não sei, aí eu pergunto ao senhor, se na sociedade que nós vivemos hoje, isso acaba, de certa forma, potencializando isso, porque percebe-se que há uma carência maior das pessoas, como por exemplo a dona Raimunda, que acaba deixando uma porta muito aberta para narcisistas terem proveito. Porque, não sei se antes era assim, o tempo que vivo é hoje,
mas nota-se que as pessoas cada vez mais estão nessa redoma, as pessoas estão mais carentes e então acabam sendo mais suscetíveis a todo tipo de manipulação, desde grandes líderes de várias denominações políticas, religiosas, enfim, a afetiva, amorosa, né? E aí, Edgley, você fala um elemento fundamental, grandes líderes, políticos e tudo mais. Narcisistas, eles costumam ocupar esses espaços em que conseguem falar para muitas pessoas serem admiradas e não serem repreendidas. Então, onde as pessoas estão reverenciando a cada momento, estão elevando a cada instante. Então, essas pessoas costumam ocupar esses espaços. Não significa que as pessoas que estejam nesses espaços sejam narcisistas. Sim. Mas, dada a oportunidade, uma pessoa narcisista, se ela tiver que escolher, ela escolhe uma profissão que tenha mais status, que tenha mais poder, que tenha mais prestígio. Por exemplo, advogado, médico, policial. Ah, professor, então todo médico? Não, nem de longe, nem todo médico, assim, infinita minoria de médico, de advogado e tudo mais, mas eles ocupam profissões que tenham prestígio e que eles tenham contato com muitas pessoas e que consigam ser admiradas. Então, essas pessoas, elas buscam ocupar esses espaços e buscam também se aproximar daquelas pessoas que tenham esses palcos para que se revelem, porque os narcisistas querem a todo momento figurar, querem ser o centro da atenção. Então, por exemplo, elas podem não ser famosas, mas vão adorar dizer que o seu amigo fulano é famoso. Sabe fulano? Sim. É meu amigo. Isso é como se ela fosse espetacular, ela fosse especial. Narcisista adora explorar o que não tem, mas que outros têm, e ele toma como se fosse dele.